quadro assim um pouco diferente. E eu vou convidar assim, a partir desse mês algumas pessoas para estar aqui conosco, né? Contando um pouquinho da sua história, do seu testemunho, né? Eu tive uma experiência muito interessante com o pastor Bruno Leonardo, o nome dele. Ele é motorista de aplicativo. Há um pouco tempo atrás, tem uns 4 semanas quase isso, eu fui visitar minha tia missionária. Ela está enferma, ela está fazendo hemodiálise, é irmã da minha mãe. E o que acontece? Depois dessa visita, eu chamei uma Uber, né? E vim na Uber, conversando, batendo papo assim com o motorista, né? Boa tarde, a gente se cumprimentou, tal. Ele estava ouvindo o louvor, aí eu comecei a louvar. E aí tudo foi fluindo, né, de maneira natural. E a gente começou a conversar, trocar algumas ideias. E me chamou muita atenção, né, a história dele. Ele me contando a história dele. E aí aquilo ali despertou em mim assim, né, algo no meu coração. Eu falei com ele assim: olha, pastor Bruno, eu, através de conversar com o Senhor, né, de conhecer, né, aqui nesse momento, assim como Deus prepara para a nossa vida, eu me despertei no meu coração o interesse de fazer uma coisa assim, de ouvir histórias, que eu gosto de ouvir, eu gosto de conhecer pessoas, eu gosto de ouvir, eu gosto de saber o que mudou na vida delas antes e o depois de conhecer a Cristo. E essa é a intenção desse programa hoje, desse quadro hoje, é conhecer a missionária Elba, trazer para você, para a sua vida, amado ouvinte, algo edificante, você saber um pouco da história da pessoa por trás da missionária, o que aconteceu, como ela veio para Jesus, enfim, e o que mudou, o antes e o depois. Eu quero me focar nisso, o que mudou na sua vida. Mas primeiro vamos lá, a irmã tem quantos anos? Nasceu aonde, irmã? Bom, eu estou aí com meus quarentões, né? Acho que bem vividos aí. Sou muito jovem ainda, né, povo de Deus? E nasci, né, na cidade do Maranhão, em São Luís, na capital, né? E inclusive a minha mãezinha está lá conectada conosco. E interessante que antes de eu vir para a presença do Senhor, Deus ele já tinha, aleluia, assim, uma trajetória, digamos assim, para que eu pudesse trilhar, para que eu pudesse passar, e ali o Senhor iria trabalhar, e eu iria, né, despertar, sair do mundo para vir para a presença. E como sucedeu tudo isso? Como é que foi esse percurso na sua vida? Você nasceu no Maranhão, cresceu lá, e conta um pouquinho aí dessa parte aí. O que você fazia? Com quantos anos você veio para cá? Enfim. Bom, eu me criei, obviamente, no Maranhão, entre aspas, porque no período saindo da pré-adolescência para entrando para adolescência, né, eu cheguei para minha mãe e falei: mãe, quero cantar, quero ser cantora. Então, desde muito criança, eu já me destacava nas escolas, né, nos lugares. Então, aos 9 anos de idade, eu lembro que eu compus a minha primeira canção. Né? Foi uma canção assim, com 9 anos de idade. Então, já era Deus ali, realmente já tinha me escolhido ali do ventre da minha mãe. Né? E quando, aleluias, que eu estava, eu acho que com meus 12 para entrar para os 13 anos, eu já sabia o que eu queria para o meu futuro. Né? Então, quando bebê, antes de completar 1 ano de idade, a minha tia, irmã da minha mãe, né, ela despertou assim, uma curiosidade em relação à minha pessoa para minha mãe. De que forma? Quando bebê, a minha mãe ela tinha o hábito de colocar música. E quando eu estava no colo, eu ficava em desespero e dançava e ainda não falava, mas como se eu quisesse me expressar através disso, aquele toque, né? E ali a minha tia falou: olha, essa menina é diferente dos irmãos. A Elba é diferente dos irmãos. E como mãe, a minha mãe falou: não, para com isso, minha filha é normal, tem saúde e tal. Que é natural dos pais, né? Querer proteger, digamos assim, a sua cria, né? O seu pequeno ali, a sua pequena. E eu, aleluia, então, e quando parava aquela música, eu entrava em choro.
eu não gostava quando tirava a música. Sim. Então ali já foi uma primeira visão que a minha tia passou para minha mãe, que eu seria diferente, né? Que eu viria mais tarde, de fato, fazer o que eu faço hoje para a glória de Deus. Ser adoradora, né? Quer dizer, isso já estava no seu DNA. Já estava. Floresceu, começou a florescer assim, através da sua tia, ela foi a ponte para despertar isso em você, né? Ainda criança, ainda pequena. Ainda criança, ainda pequena. E eu sou filha do meu pai com a minha mãe, filha única. Então, eu tinha a minha mãe me protegia muito, então era uma briga, né, porque faz parte, né, eu sou uma família de 9 irmãos, família grande, né, e então, como eu era filha única, então tinha aquela briga dos familiares, assim, dos irmãos, dizendo, você protege mais a Elba, por quê, e não nós? Porque eu era filha única, então minha mãe achava que tinha que me proteger mais. Do seu pai e da sua mãe. Isso. Ou seja, um deles tinha outros filhos, né? Sim, porque outro casamento. Porque a minha mãe, na verdade, ela ficou viúva muito cedo, né, muito nova. E aí veio eu para estar ali compartilhando a alegria através da música. Sendo que antes de eu vir para a presença do Senhor, com 15 anos eu já cantava profissionalmente. Fala um pouquinho disso. Como é que foi essa experiência? Mas você cantava em quê? Cantava músicas comuns, né? Músicas que a gente ouve secular, sem ser músicas evangélicas, músicas gospel, né? E você era cantora, participava, cantava em bar, em clube? Eu cantava dos melhores lugares aos lugares humildes, eu já me destacava. Isso onde? Isso desde criança eu já me destacava, com 7, 8, 9 anos já me destacava ali na escola. Ainda lá no Maranhão. Isso. E aí eu fui crescendo, só foi aflorando mais a vontade de cantar. E meus 15 anos já cantava profissionalmente. Com meus 12, 11, 13 anos eu dei um pouquinho de trabalho para minha mãe, no sentido que eu ia para a escola e fugia, saía do colégio mais cedo, não ia para casa, iria bisbilhotar as bandas, como que funcionava, como que ele se apresentava. Então já era uma coisa que já era minha, já estava ali no meu DNA. Na fase dos 40, isso eu acredito que você tenha sido na década de 80. E qual era o hit daquela época? Qual era assim, o que você cantava? Era axé? Eu cantava tudo, inclusive até arranhava assim, cantava um pouquinho internacional. Nossa! Na época, eu era muito assim, naquela época, Whitney Houston, né? Aquela cantora americana. Então as pessoas pediam muito e eu cantava ali para eles ali no mundo outro circular. Tempo, né? Década de 80, né? Isso. Tinha vários hits, né? E também fui, nessa década aí, eu na adolescência, eu fui bicampeã da música da lambada. Né? Então eu já era assim desde muito menina, desde criança já muito atirada para as coisas que eu queria mesmo, né, fazer para o meu futuro, né? Tudo era interligado no mundo artístico, digamos assim. Era dança, era teatro, era música, né? E nessa época eu fui campeão o primeiro ano e o segundo ano novamente eu fui bicampeã na época da lambada, aonde que tinha na minha cidade 500 inscritos. E eu fui a bicampeã os 2 anos seguidos. Nossa, que interessante, né, ouvinte? Você que tem a sua pergunta, você que gostaria de perguntar algo para a missionária Elba, o telefone da rádio está liberado, é o 99102-8232 e também através da rede social. Nós já vamos chegar aqui, né, com mais perguntas, mas você também, né, que tem alguma curiosidade, gostaria de saber, né, como foi esse processo na vida da missionária, né? Você pode deixar sua pergunta aqui que nós vamos estar se respondendo. Já estamos na live com a Fátima Gomes, tem algumas pessoas na live já. O pastor Luna Alexandre está assistindo essa live, esteve ontem conosco. Um abraço, pastor Alexandre, que Deus abençoe, esteve ontem conosco, né? Na nossa congregação ali, no bairro Eliane, nos trouxe uma palavra rema. Que palavra revelada, foi forte, né, missionário? Que Deus abençoe aí, pastor Alexandre, a sua vida e seu ministério. Gratidão, né? Gratidão mesmo, né?
Quero aproveitar também e deixar um abraço para o nosso pastor Reginaldo Santos, a pastora Ângela e para todos do nosso ministério. Que Deus abençoe o Ministério Deus Cristo em nome de Jesus. Estamos com uma campanha lá, no finalzinho eu falo mais sobre a campanha. Vamos continuar aqui com o testemunho, esse testemunho lindo da missionária Elba. Missionária, e vamos lá. A irmã cantava, participava de vários shows, né? Bandas, tudo isso, cantava até música internacional. Sim. Eu creio que naquela época você se destacou, porque quando a gente não conhece a verdade, né? A gente vive no mundo, a gente se envolve com tantas coisas, são tantas portas inacreditavelmente que se abrem para a nossa vida, né? E por estarmos cegos espiritualmente, a gente tem a tendência a se aprofundar naquilo, e quanto mais a gente se aprofunda nas coisas do mundo, mais a gente se afasta de Deus, né? Porque as coisas de Deus, elas são santas, e as coisas do mundo a gente sabe que não. Então, à medida que a gente se envolve, mais e mais a gente se afasta de Deus. Então, a minha curiosidade é a seguinte: como foi que aconteceu essa aproximação de Deus na sua vida? Em que momento da sua vida, você lá na sua balada, na sua banda, cantando, fazendo sucesso, né, se destacando naquela década de 80, como foi que aconteceu? O que aconteceu na sua vida? Foi assim, algo que aconteceu? Eu queria que você contasse como foi o toque do Espírito Santo de Deus, para que hoje você estivesse aqui. Conta um pouquinho como é que foi que aconteceu. Bom, e ainda no finalzinho da pré-adolescência para início da adolescência, eu de fato vim para o Rio de Janeiro, né? A minha irmã mais velha esteve lá na nossa cidade, e aí trouxe eu e a minha outra irmã mais nova para o Rio. E eu já sabia o que eu queria fazer, né? Que era me aprofundar realmente na música. Quando eu cheguei aqui, foi de fato o que aconteceu. Portas se abriram, né, para mim. Isso já no Rio de Janeiro? E isso já no Rio de Janeiro. Sim. Né, e nesse meio tempo que eu cantei em bandas, cantei muito nos lugares aí afora, viajei em muitas cidades, ganhei algum dinheiro, algum trocado, né, e realmente estava entrando o conhecimento, a fama, né, e ali o Senhor ele já sabia que eu iria me perder, né? E nesse meio tempo, aleluias, Deus seja louvado, eu sei de onde que o Senhor me tirou, né? Eu só glorifico o nome do Senhor. E nesse meio tempo de lá para cá, aleluia, minha irmã retornou para a cidade natal, e eu falei, não vou voltar, vou ficar aqui, porque eu vou ser cantora. Então eu já tinha aquela coisa, não, eu sei o que eu quero, eu vou correr atrás. Né? E naquela época começaram a abrir as portas mundanas para mim, né? Com meus 16 anos, né? Tinha mais ou menos já um pequeno empresário que já queria na época, né? Me colocar no mundo artístico, né? Gravando CD até de funk, de outras músicas também funk. Já tinha, gente, olha isso, só misericórdia do Senhor. Olhando para trás assim, Deus fez, já fez isso. A sua vida, né? Então eu tinha até um nome, gente. Quanto livramento. Né? Quanto livramento. Eu tinha até um nome, era MC Branquinha. Meu Deus. Se eu fosse gravar aqui no Rio de Janeiro, como empresário na época. Jesus tinha plano, falou, missionária Elba, glória. Aí aleluia. Chegou para mim e falou, menina, você tem dons, tem talento, tem carisma, tu tem um conjunto, você canta, você compõe, então eu vou te lançar no mundo da música, no funk. Também veio essa proposta. E eu falei, não quero. Só que detalhe, eu ainda não tinha vindo para a presença do Senhor. E eu falei, não, esse tipo de música, com todo respeito, eu não quero para minha vida.